Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje aqui vou falar de uma coisa meio maluca, que parece que nem é verdade, que nem é realidade. E são reflexões como essa que temos aqui logo ao amanhecer. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve, toca no sininho para ser alertado de novos vídeos. A ciência hoje comprova que tudo aquilo que vemos do mundo não passa de sinais elétricos que recebemos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse vídeo que você está assistindo agora, o que é que você esteja vendo agora de manhã, enquanto você ouve esse vídeo, inclusive que você está ouvindo, não são sons, não são imagens, fotografias, são luzes que o sol ou a luz, ao tocar esses objetos que aqui existem na matéria, geram uma cor conforme a frequência e vibração daquelas partículas e moléculas. E esses fótons de luz chegam até o seu globo ocular. E aí todo esse sistema do seu globo ocular transforma isso em sinais elétricos, que serão levados para o seu cérebro, uma caixa escura dentro da sua cabeça. E a mesma coisa com os sons, com o olfato, com o paladar. Então tudo são sinais elétricos que caminham dentro da escuridão até uma caixa preta, que é sua mente, seu cérebro, e lá ele ser transformado nessa imagem, nesses sons, gostos e cheiros que vocês estão vendo. Então, a realidade que você vê, que você vive, que você constrói, ela é construída e feita dentro de você, não fora. O que você está vendo é uma construção interna e não externa. E isso muda tudo. Porque tratamos o que nós vemos, o que nós ouvimos, como uma realidade pura, como se isso fosse igual para todo mundo. E não é. Cada um constrói a sua realidade internamente. Quem está dizendo isso é a ciência, não é a espiritualidade. Apesar da espiritualidade, as linhas filosóficas, as religiões já falarem disso há mais de 2.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, de o que nós estamos vendo aqui é uma ilusão, é um véu, que existe muita coisa por trás disso, né? E existem coisas que nós nem vemos, né? Nesse momento aqui tem ondas de rádio, infravermelho, ondas ultravioletas, Bluetooth, Wi-Fi, que nós não vemos, mas não quer dizer que não existem, que nós não vemos. A gente só não tem aparelhos suficientes para captar isso. Os cachorros conseguem ouvir coisas que nós não ouvimos. As abelhas conseguem ver formas geométricas, figuras nas flores, na natureza que nós não vemos. Então não é tudo o que está acontecendo que nós vemos. É o que nossos olhos conseguem captar, que nossos ouvidos conseguem captar para transmitir através de sinais elétricos, e assim nós geramos essa imagem dentro de nós, essa realidade dentro de nós. Isso é muito bom e muito sério ao mesmo tempo, porque vivemos um mundo voltado para fora, olhando para fora, vendo tudo lá fora, como se isso fosse uma realidade. Na realidade, o que é real existe aqui dentro de nós. E onde nós precisamos começar a olhar e perceber isso. E existem vários exemplos, né? Se duas pessoas forem numa festa, é a mesma festa, as mesmas pessoas, as mesmas músicas, as mesmas bebidas, as mesmas comidas, as mesmas luzes. E uma pessoa pode sair dessa festa falando: que festa maravilhosa, conheci tanta gente, dancei muito, me diverti, foi a melhor festa que eu já participei. E uma pessoa ao lado dela, amigas, pode falar: nossa, a festa foi muito chata, quase não conheci ninguém, as músicas estavam horríveis, a bebida estava péssima, foi a pior festa que eu já vi. E é a mesma festa. Então isso quer dizer que dentro de nós transformamos e criamos essa realidade. Mas também a ciência comprova que existe um porteiro dentro de nós. É um órgão que ele filtra o que nós podemos ou não podemos estar recebendo. E esse porteiro é importante, porque se a gente fosse processar todos os sinais elétricos de tudo que chega até nós acho que ficaríamos loucos ou malucos. Então tem que ter esse filtro. E qual é a regra número 1 desse filtro? São as nossas crenças. Esse porteiro deixa passar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, aquilo que a gente tem como verdade na nossa vida. E o que não tem como verdade, o que nós não cremos, aquilo que nós não conhecemos, ele nem deixa entrar. Ele nem dá essa pulseirinha VIP para entrar nessa festa interna nossa. E aí isso vão gerando uma verdade que é muito importante. A gente está cada vez mais ciente de olharmos para nossas crenças, as nossas verdades, a nossa fé.
Porque tudo isso gera um fluxo de pensamentos em nós. Então, esses sinais elétricos chegam ao nosso cérebro, geram essas imagens, criam esse mundo dentro de nós e geram vários pensamentos. Então, a primeira lição, acho que eu tiro dessa reflexão hoje é que não adianta querer transformar o mundo, olhar o mundo lá fora para ser mudado. O mundo tem que ser mudado aqui dentro. Isso é muito bom, né? É até assustador, mas é mais fácil fazer isso. Se eu não me engano, tem alguém que fala, né? O mundo não é o que nós vemos, o mundo é o que nós somos. Não vou me lembrar o autor dessa frase. E estar atento a isso, estar atento a esse fluxo de pensamentos, a esse mundo que eu estou vendo. Quais são desses sinais, elas estão chegando, estão construindo um mundo dentro de mim? Quais são essas vozes que ficam o tempo inteiro na minha cabeça? O que elas estão dizendo? O que elas estão falando? Nesse momento está me ouvindo e está pensando alguma coisa. Ah, que bobagem que o Alexandre está falando. Ah, não, isso aí eu já ouvi. Isso aí é balela. Não, isso é uma verdade. Olha que legal, eu nunca tinha ouvido isso. Então, são vozes na sua cabeça. E aí a grande transformação interna é perceber que você está observando essas vozes. Quer dizer, então, que você não é essas vozes. Você não é os seus pensamentos. Você é esse observador silencioso que consegue perceber o que está acontecendo em você, consegue perceber o mundo que você está criando. E aí você começa a se desidentificar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. E começa a entender que você está muito além disso. E aí a gente pode chamar de centelha divina, de alma, de Cristo interno, de Buda interno, de espírito, o nome queira dar. Mas começa a perceber e entender que você é muito mais do que essas vozes ficam o tempo inteiro falando na sua cabeça. Muito mais dos seus pensamentos, seus sentimentos. Muito mais do que tudo isso que talvez essas suas crenças estejam transformando em realidade. Comece a perceber que você consegue parar, silenciar e olhar o que está acontecendo. E isso faz com que você consiga acessar aquele grande presente que é um instante de reagir ao mundo, aquele instante antes de reagir ao mundo. Porque não consegue se perceber e entender que essas vozes não são suas, que você é filho de Deus, fez a imagem e semelhança de Deus, que você é co-criador, que você é muito mais do que essas vozes, esse fluxo de pensamentos, que aliás é importante reforçar. Esses pensamentos que você está tendo agora nesse momento, provavelmente teve eles ontem, antes de ontem. Normalmente são as mesmas vozes repetindo por causa desse ciclo de crenças que você tem. E quando você consegue entender que você é observador e que você pode parar, perceber em silêncio o que você está recebendo no mundo e transformando em realidade, e como é que você vai reagir ou agir em relação a isso, que é esse instante que Viktor Frankl fala tanto disso, o estoicismo fala tanto disso, né? Que não é... O mundo não é o seu problema, o problema é como você julga o mundo. Então, e a gente está trazendo hoje, o problema é como você constrói esse mundo desses sinais elétricos que chegam até você. E aí é nesse instante que você consegue ser livre e tomar uma decisão consciente do que você vai devolver para esse mundo que você está construindo. E essa é uma maravilha. E um exemplo disso é 2 pessoas na mesma empresa acabaram de ser demitidas. Uma sai xingando a empresa, achando isso um absurdo, sai indignada, volta para casa, maltrata a família, cai numa depressão profunda e por 6 meses fica ali num buraco, numa lama que ele mesmo está criando para ele, por não estar conformado com o que aconteceu. Porque aconteceu. Mas as atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos estão tomando conta dele através de crenças que ele tem e gerando esse buraco que ele está se enfiando. E o outro saiu indignado também, saiu bravo, saiu irritado, mas parou, respirou, tentou entender a situação, pensou o que ele podia fazer naquele momento, e veio um insight, ele abriu espaço para que a alma, para que o eu divino dele, o nome que queira dar, Deus, o que seja, trouxe para ele. Que talvez seja o impulso que estivesse faltando para ele fazer o que ele estava querendo fazer há muito tempo. E a partir daquele dia ele tomou uma decisão de fazer diferente, buscar aquilo que ele acha que ele teria que buscar. E conseguiu abrir sua empresa, conseguiu outro emprego, ou não caiu num buraco que desequilibrou ele daquela maneira e conseguiu seguir a vida dele. Em algum tempo já estava no caminho correto que ele achava que ele precisava seguir.
Então esse é o ponto que eu quero trazer hoje. Se são sinais elétricos até nós, se nós que criamos o nosso mundo, a nossa realidade, que essa mudança está em perceber que eu sou muito mais que meus pensamentos e sentimentos. E que eu não tenho que brigar com meus pensamentos e sentimentos. Porque fazer isso é igual querer afundar uma bola de ar dentro da água, sabe? Uma bola, ela vai voltar com mais força. Quanto mais foco eu colocar com violência, com raiva, e falar, não quero sentir, não quero pensar, mais eu estou dando atenção a isso. Mais energia, mais o meu tempo tão precioso eu estou gastando com isso. Eu tenho que observar e perceber, opa, eu não sou isso. Conversar com as minhas vozes. Ah, legal que veio esse pensamento, mas espera aí, vamos pensar diferente. Deixa eu olhar para isso. Não, eu não sou isso, eu não quero sentir isso. Isso faz total diferença quando eu começo a me perceber. Agora existe uma lenda, né, que aí é uma opinião minha no mundo, que estão dizendo que é só você pensar, é só você parar, meditar e pensar e você vai criar uma nova realidade na sua vida. Eu discordo um pouco disso, acho que isso é o start, isso é o início para criar uma nova realidade. Quando você começa a pensar, meditar, se perceber, entrar em estado de presença e entender quem é você e o que não é você, o que é ego, o que é mente, o que é seu eu verdadeiro, o que é sua fé, o que é sua verdade. Mas a partir daí você começa a construir uma nova realidade, através de pensamentos, sentimentos e principalmente ações. Um exemplo que eu dou é aquela pessoa que pensa só em escassez, ela gera medo, ela gera ansiedade, ela gera angústia, porque ela tem a crença da escassez, de que vai faltar, de que ela não vai dar certo, que tudo que ela faz dá errado, e ela vai gerando isso vai gerando medo, sentimento, peso, fisicamente, quimicamente vai mudando. E aí até a ciência comprova, né, que a visão de túnel, o medo faz você ter visão de túnel, aí você para de ver oportunidades, você não recebe mais intuições, você já não se percebe mais, você desconfia das pessoas, você tem comportamentos de desconfiança, de medo, de angústia, de escassez. E tudo isso misturado, pensamentos, sentimentos que geram atitudes e comportamentos, vão ao longo dos anos construindo realidades de escassez, de falta, de que tudo dá errado, de que nada dá certo, mas por atitudes, comportamentos seus, não só pela realidade externa. Esse é o ciclo da realidade. Aquilo que você tanto pensa, você tanto vê, você tanto cria como crença, você acaba vendo só isso. E vendo só isso no mundo, porque você vai recebendo sinais elétricos e criando isso dentro de você começa a ser uma pessoa assim. E você sendo uma pessoa assim, você tem atitudes, comportamentos, você começa a fazer coisas assim. E quanto mais você faz coisas relacionadas a tudo isso, mais você tem resultados assim. E quanto mais resultados você tem, mais você confirma a sua crença, mais você vê. Isso é uma maldição. Isso é um processo criado por você mesmo que te leva ao buraco. Ao passo que quando você começa a ter sentimentos, trabalhar sua fé, sua verdade, sua confiança, começa a entender que tem algo superior cuidando tudo de fora e que você precisa fazer o melhor com aquilo que você tem, você começa a ter pensamentos de é possível, eu vou conseguir, eu preciso treinar, eu preciso fazer, eu preciso me esforçar, eu preciso me colocar, eu preciso colocar o meu melhor, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso seguir esse caminho, deixa eu parar, respirar, aquele instante da liberdade entre o que chega do mundo e o que eu vou fazer. Você começa a abrir a visão e possibilidades. Você começa a ver possibilidades que você não tinha visto antes, você começa a receber e perceber mais intuições, mais orientações. Você começa a ter uma vida mais plena, mais tranquila, mais presente. Você começa a ter atitudes e comportamentos em relação às pessoas que fazem sentido elas estarem perto de vocês, gerar mais possibilidades perto de você. E ao longo dos anos isso vai gerando um resultado diferente do que o outro comportamento. Isso as escrituras sagradas, a espiritualidade já fala. É o plantar e colher. É o que você está plantando dentro de você para você colher fora de você. É o semear. O que você está semeando com seus pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos? Do que seu coração está cheio para você estar falando, para você estar fazendo? O que é que você está criando dentro de você, no seu coração, dentro do seu ser, da sua alma, do seu espírito? Quem é que está no controle da sua vida? Mente, ego, escassez, medo, raiva, ódio? Ou plenitude, amor, confiança, fé, verdade? São escolhas internas, de estado de presença e consciência. Isso faz total diferença. E veja, eu não estou falando que você consegue controlar 100% da realidade, 100% de tudo que está acontecendo. A gente começa nesse estado, sim, a ter consciência do que é que eu consigo cuidar,
do que é que eu consigo controlar e do que é que eu não consigo. A maioria do que está fora de nós não controlamos. Mas eu tenho certeza e consciência que eu consigo controlar como eu vou reagir a tudo isso, como eu vou me comportar perante o que está acontecendo. E eu vou moldando isso, transformando meus hábitos, minhas crenças, criando novas linhas neurais de hábitos, criando novas crenças quando eu começo a praticar esse comportamento mais consciente, mais presente e pleno. E aí sim eu vou moldando a minha realidade, porque os sinais elétricos vão chegando, vão construindo de outra forma. Eu começo a melhorar esse porteiro que faz esse filtro do que chega, com novas crenças, novos hábitos, novas verdades, novos conhecimentos, novas atitudes e comportamentos. E aí eu vou gerando uma nova realidade interna, entendendo que tem coisas que eu não controlo, que tá tudo certo, e tem coisas que eu controlo, e que aí melhor ainda, porque aqui eu vou me esforçar e fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Então a pergunta, a reflexão que eu queria deixar hoje nesse amanhecer aqui é: se você agora tem ciência que quem constrói o mundo, a sua realidade, a maioria dela, a maior parte dela é você, que a caneta para escrever a sua história está na sua mão como uma folha em branco na sua frente, o que é que você está fazendo? Que realidade você está construindo? O que é que você está construindo para a sua vida todos os dias? Qual a história você está escrevendo? Qual o desfecho que você está buscando? Qual é a narrativa? Qual é a jornada? Então, se esse vídeo tocou você, ou fez sentido para você, você pensou em alguém, compartilha. Manda esse vídeo para alguém. E eu desejo que você tenha uma vida maravilhosa, consciente, presente, plena, criando uma realidade maravilhosa, trabalhando esse porteiro das suas crenças, da sua fé, para que você possa entregar ao mundo aquilo que você veio fazer aqui, servir com aquilo que você tem de melhor, começando, criando esse mundo maravilhoso de você, escrevendo uma grande história. Um beijo no seu coração, fique com Deus.